O milionário rejeitou o amor da empregada. 2 anos depois, a encontrou em um ponto de ônibus, com um bebê que tinha os mesmos olhos que ele. Marcos, eu preciso te contar uma coisa. A voz de Sofia cortou o silêncio da cozinha do luxuoso apartamento como uma lâmina. Marcos afrouxava a gravata, o maxilar ainda tenso após uma reunião brutal com o conselho administrativo. Ela estava parada ao lado do balcão de mármore, as mãos trêmulas, observando-o se servir de um copo de uísque. Pode esperar, Sofia. Hoje foi um inferno. Não pode mais esperar. Ela deu um passo à frente, o coração batendo como um tambor no peito. Faz meses que tento encontrar coragem para te dizer isso. Marcos finalmente a encarou. De verdade. E algo em sua expressão o fez pousar o copo na pia. Sofia respirou fundo, reunindo cada fragmento de coragem. Acho que estou me apaixonando por você. As palavras pairaram no ar entre eles como eletricidade antes da tempestade. O rosto de Marcos ficou inexpressivo. E então endureceu, como a máscara fria que ele usava nas reuniões. Sofia, você trabalha para mim. O que quer que esteja sentindo não é real. Está confundindo gratidão com outra coisa. Não estou. Sua voz se firmou, mesmo com o corte cruel das palavras dele. Isso não é sobre gratidão, nem sobre dinheiro. É sobre você. Quando fala dos seus sonhos para a empresa, quando pergunta sobre minhas aulas, quando sorri para mim como se eu importasse. Chega. A voz dele foi afiada como uma faca. É exatamente por isso que não me envolvo com funcionárias. Você criou uma fantasia. Mas é só isso. Uma fantasia. O mundo de Sofia girou. Mas ela não recuou. Então por que me olha daquele jeito? Por que sabe como eu gosto do meu café? Por que sempre pergunta se cheguei em casa em segurança? Porque sou um ser humano decente. Não porque tenho sentimentos pela minha empregada. A palavra empregada foi como um tapa no rosto. Depois de tudo o que haviam vivido, de todas as conversas, das risadas compartilhadas, era só isso que ela era para ele? Entendi. Sua voz ficou baixa, mas cheia de dignidade. Mesmo com as lágrimas ameaçando cair, me desculpe por ter entendido errado. Marcos passou a mão pelo cabelo já arrependido da frieza, mas incapaz de voltar atrás. A reunião o deixara despedaçado, e a confissão de Sofia o aterrorizava mais do que qualquer aquisição hostil. Acho melhor você procurar outro emprego. Claro, com excelentes referências e uma boa indenização. Sofia assentiu, erguendo o queixo com dignidade. Entendido, Sr. Whitfield. Vou arrumar minhas coisas ainda hoje. Ela se virou para sair, mas Marcos segurou seu braço. Por um segundo, algo vulnerável apareceu em seus olhos. E depois desapareceu. Sofia, Ele se calou. As paredes voltaram a subir. Deixa pra lá. Boa sorte. Naquela noite, no pequeno apartamento no Queens, Sofia olhava fixamente para a carta de demissão. Diego, o bebê de sua irmã, dormia no berço. E Carmen estava no hospital, fazendo plantão. Às 23h30, alguém bateu à porta. Seu coração disparou, era Marcos. Despenteado, o terno amarrotado, o cheiro de uísque impregnado nele. Eu não devia estar aqui, disse com a voz rouca. Não mesmo. Posso entrar mesmo assim? Sofia deu espaço. A expressão dele a desarmava. Marcos sentou-se no sofá. Simples, tão diferente do luxo em que vivia. Hoje foi o pior dia da minha vida em anos. O conselho questionou tudo o que construí. Me senti aquele menino assustado do orfanato, como se eu não merecesse nada disso. Ele a olhou, os olhos cheios de dor. E aí eu cheguei em casa. E você estava tão linda, e disse tudo aquilo, e eu entrei em pânico. Eu não sei ser amado, Sofia. Não sei amar alguém sem destruir tudo. Ela se sentou ao lado dele. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Não? Seu riso foi amargo. Todo mundo vai embora, eventualmente. Melhor terminar antes que comece. Eu não sou todo mundo. Ele a olhou, e o ar entre eles pegou fogo. Sofia,
ela o beijou antes que ele pudesse terminar. E naquele beijo, colocou todo o amor e toda a dor. Fizeram amor em sua cama estreita, com uma ternura que contradizia todas as palavras frias dele. Marcos a segurou como se ela fosse tudo. E por algumas horas, as paredes caíram. Mas o amanhecer trouxe a realidade como uma lâmina. Sofia acordou e o viu já vestido, sentado na beira da cama, com a cabeça entre as mãos. Foi um erro, murmurou sem encará-la. Foi mesmo? Ele se levantou, tirou a carteira e colocou algumas notas no criado mudo. Eu me aproveitei da sua situação. Isso deve ajudar até você encontrar outro trabalho. O dinheiro era um tapa, uma humilhação. Sai. Agora. Marcos não disse mais nada. Apenas saiu, e Sofia chorou até as notas se tornarem um borrão em suas mãos. 3 semanas depois, ela segurava um teste de gravidez no banheiro. Positivo. Ela estava grávida de Marcus Whitfield e ele já tinha deixado bem claro o que ela significava para ele. O telefone tocou. Senhorita Martinez? É do hospital. Precisamos falar sobre sua irmã Carmen. Houve um acidente. As horas seguintes foram um borrão de corredores, médicos e lágrimas. Carmen e o marido haviam morrido. Diego estava salvo, porque estava com Sofia naquela noite. Agora, ele era um órfão. Ela o abraçou forte no hospital enquanto ele chorava pela mãe. O teste ainda estava em sua bolsa. Junto com o dinheiro de Marcos, ela pensou em ligar, contar sobre o bebê, pedir ajuda, mas lembrou do olhar dele naquela manhã e das notas jogadas no criado mudo. Não, ela não seria caridade. Não deixaria seu filho crescer achando que era um erro. Naquela noite, Sofia Martinez desapareceu da vida de Marcus Whitfield. Levou Diego nos braços e todos os segredos com ela. Deixou apenas uma carta de demissão. Sem endereço. Sem explicações. 2 anos depois, Marcos encarava o relatório do detetive pela 3ª vez naquela semana. Nenhum rastro de Sofia Martinez, nenhum endereço, nenhuma rede social. Era como se ela tivesse desaparecido do mundo. Ainda, obcecado pela empregada, Jake Morrison, seu sócio, jogou-se na poltrona do escritório. Ela não era só uma empregada, murmurou Marcos, fechando o relatório e enfiando-o na gaveta. Você a demitiu, lembra? E pelo que me contou, de forma bem cruel. Marcos nunca contou a Jake sobre aquela noite, sobre o dinheiro na mesa de cabeceira, sobre o arrependimento que o consumia até hoje. Eu cometi erros. Quero me desculpar. Você contratou 3 detetives diferentes. Gastou mais procurando por uma mulher do que muita gente ganha na vida inteira. Isso não é só um pedido de desculpas, Marcos. Jake o encarou com seriedade. Faz 2 anos. A empresa vai bem. Você é bilionário. Mas anda por aí como se tivesse perdido o amor da sua vida. Marcos se virou para a janela. Lá fora, Manhattan brilhava. Mas nenhuma luz apagava o vazio que crescia dentro dele. E ele ainda não sabia que naquele mesmo momento, em um ponto de ônibus do Brooklyn, Sofia segurava nos braços um garotinho com os mesmos olhos dele. Sofia vivia a vida sem ele. Só de pensar nisso, o peito de Marcos doía de um jeito que ele nem conseguia explicar. Ela era diferente, ele disse baixinho. Diferente na forma como me via. Não pelo dinheiro, nem pelo sucesso. Só por mim. A voz de Marcos ficou rouca. Ela deixava bilhetes junto ao meu café de manhã. Nada romântico, só coisas gentis. Lembretes das reuniões que eu tinha mencionado. Artigos que ela achava sobre coisas que eu gostava. Ela fazia aquele apartamento frio parecer um lar. Jake ficou em silêncio por um momento. E você a afastou. Por quê? Porque eu sou um idiota. Marcos virou para o amigo, com a voz cheia de arrependimento. Porque eu estava com medo e raiva, e falei coisas terríveis, e agora não consigo mais encontrá-la para consertar tudo. Do outro lado da cidade, no Brooklyn, Sofia Martinez enfrentava sua própria conversa difícil. Sentada na pequena sala de Isabela Cruz, observava Diego, de 2 anos, brincando com blocos, no chão. Os olhos verdes do menino brilhavam de concentração enquanto ele tentava empilhar cada vez mais alto.
Você não pode continuar vivendo assim, Mi, disse Isabela, entregando um café a Sofia. 3 empregos, aulas à noite e um bebê. Você vai se esgotar. Estou aguentando bem, respondeu Sofia cansada, mas determinada. Diego está saudável, estou me dedicando aos estudos e temos tudo o que precisamos. Quase nada, mas temos. E o que você precisa não é só dinheiro ou diploma. Você precisa de ajuda, de apoio. Sofia olhou para Diego, o coração apertado de amor e preocupação. Ele já a chamava de mamãe há meses. Às vezes ela esquecia que ele não era seu filho biológico, mas o amor era o mesmo, de qualquer jeito. Eu sou o apoio dele, sou tudo o que ele tem. Isso não é verdade, e você sabe. Isabela respondeu firme. O pai dele não sabe que ele existe, e vai continuar assim. A voz de Sofia cortou o ar afiada. Já conversamos sobre isso, Isabela. Não vou implorar para um homem que me pagou por sexo como se eu fosse uma prostituta. Isabela fez uma careta. Sofia já tinha contado sobre o abandono de Marcos, o dinheiro deixado para trás, mas nunca falou da gravidez que perdeu semanas depois da morte de Carmen. Aquela dor era privada demais, crua demais, mesmo depois de 2 anos. Talvez ele tenha mudado, disse Isabela. Talvez. Sofia se levantou e pegou Diego no colo. Talvez nada. Vamos, meu amor, hora de ir para casa. Diego abraçou seu pescoço e deu um beijo molhado na sua bochecha. Te amo, mamãe. Eu também te amo, meu anjo, mais do que todas as estrelas do céu. Enquanto caminhavam pelas ruas do Brooklyn, Sofia tentava não pensar no homem que tinha dado a Diego aqueles olhos verdes tão marcantes. Ela tinha construído uma vida boa para eles. Simples, cheia de amor e propósito. Não importava estar exausta a maior parte do tempo, ou a conta bancária quase sempre vazia, ou acordar no meio da noite com os braços abraçando o vazio, sonhando com uma noite que significou tudo para ela e nada para ele. Em Manhattan, Marcos sentava pela primeira vez em meses no consultório da terapeuta. Doutora Sarah Chen tentava fazer com que ele enfrentasse seus medos de abandono há anos, mas ele sempre arranjava desculpas para faltar quando a conversa ficava profunda demais. Você está procurando essa mulher há 2 anos, observou a doutora. O que você acha que vai dizer quando encontrá-la? Que eu sinto muito, que estava errado sobre tudo. E depois? Marcos ficou em silêncio, pensando. Não sei. Você a ama? A pergunta atingiu Marcos como um soco no estômago. Amor. Ele nunca permitira a si mesmo pensar naquela palavra, não sobre Sofia nem ninguém. Não sei amar pessoas, disse finalmente. Toda a família que tive me devolveu ao sistema. Todo o relacionamento que tentei acabou mal. Talvez eu não seja feito para isso. Ou talvez você tenha tanto medo de ser abandonado que abandona os outros primeiro, disse a terapeuta. Marcos lembrou daquela noite no apartamento de Sofia. Como era certo segurá-la, como tinha medo da força dos seus sentimentos, como fugiu feito um covarde, deixando dinheiro para criar distância entre eles. Acho que eu a amava. Admitiu em voz baixa. Acho que é por isso que fugi. E agora penso nela todo dia. Me pergunto se ela é feliz, se está segura, se pensa em mim. Sonho com ela, doutora Chen. Sonho com uma vida que nunca tivemos. Enquanto isso, Sofia dava banho em Diego, rindo enquanto ele espirrava água para todo lado. Aqueles momentos calmos eram sua parte favorita do dia. Só eles dois, enquanto o resto do mundo parecia distante. Mamãe, canta a música, pediu Diego, batendo palminhas molhadas. Sofia sorriu e começou a cantar uma canção de ninar em espanhol, que sua irmã Carmen costumava cantar para ele. Os olhos de Diego ficaram pesados enquanto a voz dela preenchia o banheiro pequeno, e Sofia sentiu a dor de sentir falta de Carmen misturada ao amor imenso por aquele menino que era seu tudo. Depois que Diego dormiu, Sofia sentou na sua mesa, minúscula, e abriu o laptop para trabalhar numa tarefa da Faculdade de Desenvolvimento Infantil. O apartamento estava silencioso, só o zumbido da geladeira e os sons distantes da cidade. Às vezes, nesses momentos,
Sua mente vagava até Marcus. Ela se perguntava o que ele estaria fazendo, se a empresa dele ainda crescia, se ele alguma vez pensava naquela noite que tiveram juntos. Então ela se lembrava do dinheiro em sua mesa de cabeceira e se forçava a focar no presente. Ela tinha Diego, os estudos, o trabalho, a vida pequena, mas cheia de sentido. Isso era o bastante. Tinha que ser. Mas quando fechou o laptop e foi se preparar para dormir, Sofia viu seu reflexo na janela escura. Por um instante, deixou-se lembrar o que era ser abraçada por alguém que a fazia sentir preciosa e desejada, antes que a manhã chegasse para lhe dizer que tudo era só ilusão. No seu penthouse, do outro lado da cidade, Marcus estava em frente à janela, olhando as luzes do Dozy Boy, Brooklyn ao longe. Em algum lugar lá fora, Sofia vivia a vida sem ele. Aquilo o fez sentir-se mais sozinho do que nunca, até mesmo quando era criança, pulando de lar temporário em lar temporário. Amanhã, ele contrataria outro investigador. Amanhã continuaria a busca, porque apesar do que disse a Jake, não era só para se redimir. Ele estava apaixonado por Sofia Martinez e, finalmente, estava pronto para admitir. A questão era, teria alguma vez a chance de dizer isso a ela? Sr. Whitfield. Receio que a transmissão está completamente queimada. Esse carro não vai a lugar algum essa noite, disse o motorista do guincho, enquanto Marcus encarava seu BMW parado, sem acreditar. Estava preso num bairro do Brooklyn que ele nunca tinha visto, a chuva molhando sua jaqueta de grife. Quanto? Tempo para o carro reserva? Perguntou ao motorista pelo telefone. Pelo menos 2 horas, senhor. Com esse tempo, talvez mais. Marcus desligou e olhou ao redor. A rua tinha lojas pequenas, casas antigas de pedra, nada a ver com os arranha-céus brilhantes de Manhattan que ele conhecia. No canto, um ponto de ônibus com um abrigo de plástico. Ele correu até lá, enquanto a chuva aumentava. Estava checando o telefone pela 3ª vez quando a viu. Sofia sentada no banco de plástico, um bebê dormindo em seu colo. Ela usava um casaco cinza simples, parecia cansada, mais velha de algum jeito. Mas ainda era a mulher mais linda que ele já tinha visto. O menino nos seus braços. Marcus sentiu o mundo girar. Tinha cabelos escuros como os dela, mas a pele mais clara, e mesmo dormindo, Marcus podia ver o formato dos olhos. Os olhos dela. Sofia ergueu a cabeça e por um momento o pânico puro cruzou seu rosto. Ela puxou a criança para perto, instintos protetores entrando em ação. Marcus, o que você está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente, o coração, batendo tão forte que tinha certeza que ela podia ouvir. Meu carro quebrou. Estava esperando. A voz dele falhou quando encarou o menino adormecido. É ele? Sofia perguntou cuidadosamente, sem deixar transparecer nada. O nome pairou entre eles, sem significado para Marcus, mas carregando o peso de 2 anos de segredos para Sofia. Diego se mexeu no colo dela, e Marcus teve o primeiro olhar claro no rosto da criança. Era como olhar para fotos de bebê dele mesmo. Os mesmos olhos verdes, o queixo teimoso, até a expressão carrancuda que ele reconhecia nas fotos da sua infância. Quantos anos ele tem? A voz de Marcus saiu sufocada. 2, Sofia sussurrou. Na hora certa, Marcus sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sofia... Eu preciso saber. O ônibus parou com um rangido agudo dos freios e um chiado dos hidráulicos. Sofia levantou-se rápido, equilibrando Diego nos braços e sua pequena bolsa. Eu preciso ir. Espera! Marcus tentou segurar seu braço, mas ela se desvencilhou. Por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Sofia subiu no ônibus. Diego ainda sonolento em seus braços. Sofia! Marcus chamou, mas as portas já se fechavam. Ele ficou ali, olhando pela janela manchada pela chuva, enquanto via ela sentar-se no fundo do ônibus. Por um instante, seus olhos se encontraram através do vidro. Os de Sofia, cheios de lágrimas, que ela teimava em não deixar cair. Os de Marcus, suplicantes e desesperados. O ônibus se afastou, levando-a embora, mais uma vez, da vida dele.
Marcos ficou ali, parado na chuva, muito tempo depois do ônibus desaparecer. Sua mente girava. Ele tinha um filho de 2 anos, com a pele morena e quente de Sofia e seus próprios olhos verdes. Uma criança que existia por causa de uma única noite, 2 anos atrás, quando Marcos fora covarde e tolo demais para perceber o que estava perdendo. O celular vibrou. O carro substituto chegaria em 15 minutos, mas Marcos mal ouviu a voz do motorista confirmando o local. Tudo em que conseguia pensar era na forma protetora com que Sofia segurara Diego, no jeito que ela pronunciara o nome do menino como se fosse um tesouro, no olhar com que ela o fitara, como se ele fosse uma ameaça a tudo o que ela amava. No ônibus, Sofia apertava Diego contra o peito, enquanto ele acordava completamente, com seus curiosos olhos verdes, tão parecidos com os do homem que eles acabavam de deixar para trás. «Mamãe, quem era aquele?» perguntou Diego com sua voz doce de criança. Só alguém que a mamãe conhecia antes, mas ele parecia triste. Diego insistiu. O coração de Sofia apertou. Mesmo com apenas 2 anos, Diego percebia as emoções, como as crianças fazem. «Às vezes as pessoas ficam tristes, meu amor. Tudo bem, você está triste?» Sofia olhou para aquele menininho que a salvou tantas vezes, que deu sentido à sua vida quando tudo parecia desabar, que a chamava de mamãe com tanto amor e confiança que tirava o fôlego. «Não, querido, quando estou com você, eu não fico triste». Não era inteiramente verdade, mas também não era mentira completa. Diego tinha sido sua salvação após perder Carmen e o bebê que carregara por tão pouco tempo. Ele dera a ela um motivo para continuar, quando tudo mais desmoronava. Mas ver Marcos de novo, sentir o choque e o reconhecimento em seu rosto, trouxe à tona toda a dor que ela lutara tanto para enterrar. O despertar sozinha com dinheiro na mesa. De cabeceira, as semanas de enjoo enquanto ainda lamentava a irmã, o aborto que a deixara vazia por dentro. Marcos não sabia da gravidez que ela perdera. Não sabia que Diego não era seu filho biológico, mas sim um sobrinho que precisava de amor. E que ela lhe dera esse amor. Tudo o que Marcos via era uma criança com seus olhos, e a certeza de que Sofia escondia dele seu filho. Talvez fosse melhor assim. Deixar que ele pensasse o que quisesse, isso o impediria de cavar mais fundo, de descobrir a verdadeira dor que ela enfrentava sozinha. «Mamãe, já vamos para casa?» «Sim, meu amor, já vamos». O pequeno apartamento parecia um santuário quando finalmente chegaram. Sofia deu o jantar para Diego e preparou seu banho. A rotina familiar que acalmava seus nervos. Mesmo enquanto lia histórias para ele dormir e o embalava, sua mente voltava àquela breve conversa na parada de ônibus. Marcos parecia mais velho, mais sério, mas ainda tão dolorosamente bonito em seu terno caro. O jeito como olhou para Diego, como se visse um fantasma, era um olhar que a assombraria para sempre. O celular vibrou. Uma mensagem de Isabela. Como? «Foi seu dia?» Sofia encarou a tela por um longo tempo antes de digitar. Complicado. «Ligo para você amanhã». Ela ainda não conseguia explicar o que tinha acontecido. A dor era muito recente, muito difícil para colocar em palavras. Em vez disso, fez uma xícara de chá e sentou na pequena sala, cercada pelos brinquedos de Diego e pela vida que tinham construído juntos. Era uma vida simples, cheia de amor e propósito. E ela não deixaria Marcus Whitfield destruí-la, não importava o que ele pensasse que sabia. Mas enquanto se preparava para dormir, Sofia se pegou olhando pela janela, em direção a Manhattan, imaginando se Marcus olhava para Brooklyn, pensando na criança que acreditava ser seu filho. A verdade era muito mais complicada do que Marcus poderia imaginar. Diego era seu coração, sua família, seu tudo. Mas não era filho biológico de Marcos, e Sofia não tinha intenção de contar a história verdadeira. Alguns segredos devem ficar enterrados. Algumas dores são íntimas demais para compartilhar, até mesmo com o homem que, sem saber, as causou. Ela se afastou da janela e foi verificar Diego mais uma vez. Ele dormia tranquilo,
com o rostinho sereno e contente. Essa era a sua realidade agora. Aquele menino inocente que precisava dela, que confiava nela, que a tornava mãe em todos os sentidos que importavam. Marcus Whitfield fazia parte do passado deles, não do futuro. E Sofia estava determinada a manter isso assim. Não importava o quanto seu coração ainda doía ao lembrar seu toque. Marcus não conseguia dormir. Ficara horas encarando o teto, repetindo em sua mente os poucos minutos na parada de ônibus. Diego. O nome parecia estranho em sua boca, mas o rosto da criança estava gravado em sua memória. Às 6 da manhã, ele estava vestido e ligando para seu advogado. Preciso do melhor investigador particular que o dinheiro possa comprar, disse Sam. Rodeios a Richard Stern quando ele atendeu. Alguém que encontre informações que os outros não conseguem. Marcos, são 6 da manhã de um sábado. O que está acontecendo? Eu encontrei Sofia Martinez e acho que ela está criando meu filho sem me contar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza disso? Porque se estiver errado, não estou errado. A criança é a minha cara, Richard. Os mesmos olhos, o mesmo rosto. O tempo bate certinho. Tudo bem. Vou mandar alguém ligar para você dentro de 1 hora. Margaret Chen não era como os outros investigadores que Marcus já contratara. Ela era meticulosa, metódica e brutalmente honesta sobre o que poderia descobrir. Às vezes a verdade não é o que queremos ouvir, Sr. Whitfield, avisou, enquanto se sentavam no escritório dele 3 dias depois. Está preparado para qualquer resultado? Preciso saber tudo. Margaret abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Sofia Martinez, 30 anos, mora atualmente em Sunset Park, Brooklyn. Trabalha como assistente de ensino na escola PS 321, faz aulas noturnas na Brooklyn College, tem um emprego parcial num centro comunitário e é voluntária num banco de alimentos nos fins de semana. Marcus analisou as fotos que Margaret pegara de longe, Sofia empurrando Diego no balanço, levando-o para a creche, lendo para ele num banco de parque. Ambos rindo de algo no livro. Conte-me sobre a criança, disse Marcus. Baixinho. A expressão de Margaret ficou mais séria. Aqui é que complica, Sr. Whitfield. Diego Martinez não é filho biológico de Sofia. Marcus levantou os olhos surpreso. Ele é sobrinho dela. A irmã de Sofia, Carmen, e o marido dela, Luiz, morreram num acidente de carro 2 anos e 3 meses atrás. Sofia tornou-se a guardiã legal de Diego. As palavras foram um golpe físico para Marcus. Mas o tempo... Ele é a minha cara. Tem mais? Margaret retirou outro documento. Acessei registros médicos de forma legal e cuidadosa. Sofia. Estava grávida há cerca de 2 anos e 4 meses, mas sofreu um aborto espontâneo com 8 semanas. O mundo parecia girar ao redor de Marcus. Ela estava grávida do meu filho? Parece que sim, pelo tempo. Ela perdeu o bebê cerca de 2 semanas depois da morte da irmã. Marcus sentiu náuseas. Enquanto ele construía seu império e cuidava do orgulho ferido, Sofia enfrentava a perda da irmã, acolhia uma criança órfã e chorava a perda do bebê. Sozinha. Tem mais. Margaret continuou. Sobre o pai biológico de Diego, ela mostrou um relatório de DNA e várias fotos. Luiz Martinez teve um caso durante o casamento com Carmen. A outra mulher morreu no mesmo acidente. O interessante, com base em marcadores genéticos, o pai biológico de Diego compartilha DNA significativo com você. Marcus encarou os documentos, confuso. Isso é impossível. Não impossível. Altamente improvável, mas não impossível. Você tem irmãos, Sr. Whitfield? Alguma família que não saiba? Estive em um lar adotivo desde os 5 anos. Minha mãe morreu e nunca conheci meu pai. Não tenho família. Margaret se inclinou para a frente. As semelhanças genéticas indicam que o pai de Diego pode ser um parente muito próximo seu, ou... Ela fez uma pausa. Você sabe se sua mãe teve outros filhos? Talvez gêmeos? Marcus. Sentiu o chão sumir sob seus pés. Gêmeos. Isso explicaria tudo. A semelhança física, os marcadores genéticos, as discrepâncias no tempo. Enquanto isso, Sofia tinha seu próprio dia difícil.
Distraída no trabalho, irritada com colegas, lutava para focar nas crianças que cuidava. Durante o almoço, Isabela a encurralou. Conta logo, o que aconteceu ontem? Você parecia um fantasma. Sofia olhou em volta, baixou a voz. Eu o vi. Marcos, os olhos de Isabela se arregalaram. Onde? O que ele disse? Na parada de ônibus, no Brooklyn. O carro dele quebrou ou algo assim. As mãos de Sofia tremiam ao lembrar aquele encontro. Ele viu Diego. Isabela pensou. Será que Diego é seu filho? Sim. A voz de Sofia mal era um sussurro. Eu deixei ele pensar assim. Por que você não contou a verdade? Perguntou Isabela, surpresa. Sofia riu com amargura. Que verdade? Que eu estava grávida. Do filho dele? Mas perdi o bebê enquanto sofria pela morte da minha irmã? Que Diego é filho da Carmen, mas eu tenho criado ele como meu? Que o Marcos deixou dinheiro na minha mesa de cabeceira, como se eu fosse uma prostituta, depois da noite mais linda da minha vida. Isabela estendeu a mão pelo outro lado da mesa e apertou a mão de Sofia. Mirra, você vai ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Se ele viu vocês uma vez, vai encontrar você de novo. Aí eu vou lidar quando acontecer. Sofia respondeu, tentando manter a calma. Mas sua determinação foi posta à prova naquela mesma tarde. Ela estava levando Diego de volta da creche quando notou um carro preto o seguindo a 3 quarteirões. Seu coração disparou. Ela entrou rápido em uma loja de esquina puxando Diego para perto. Mamãe, o que foi? Perguntou Diego. Sentindo a atenção dela. Nada, meu amor. A mamãe só quer comprar um lanchinho para você. Pela janela da loja, Sofia viu o carro passar devagar. A motorista era uma mulher que ela não reconhecia, mas seu instinto gritava que não era coincidência. Marcos estava mandando alguém atrás dela. Naquela noite, depois que Diego dormiu, Sofia sentou à mesa da cozinha com uma xícara de chá, tentando entender tudo o que estava acontecendo. O telefone tocou e a assustou. Sofia, aqui é a Isabela. Estive pensando no que você me contou e acho que você precisa contar a verdade para o Marcos. Por que eu faria isso? Sofia perguntou cansada. Porque as mentiras crescem. Sozinhas, Mirra. E porque esse menino merece saber um dia sobre sua verdadeira família. Sofia olhou para o quarto onde Diego dormia tranquilo. Ele sabe da família que tem. Eu sou a família dele, você é a família dele. Sim, mas não a única. A Carmen tinha pais na Colômbia, primos, uma família extensa que Diego pode querer conhecer algum dia. Isso é diferente. Não, não é. Não estou dizendo para você abrir a porta para o Marcos voltar, mas esse segredo que você carrega sobre o bebê dele, sobre a verdadeira origem do Diego, está te destruindo por dentro. Depois que Isabela desligou, Sofia ficou ali, no silêncio do apartamento, lutando contra decisões que ainda não estava pronta para tomar. Ela tinha construído a vida deles com amor e determinação, mas também com segredos e meias-verdades cada vez mais difíceis de sustentar. Amanhã, Diego acordaria chamando-a de mamãe, confiando que ela iria protegê-lo e fazê-lo feliz. Amanhã, ela iria trabalhar, estudar, continuar construindo o futuro que sonhou para eles. Mas naquela noite, Sofia não conseguia tirar da cabeça a sensação de que Marcus Whitfield estava prestes a destruir seu mundo cuidadosamente montado. E ela não sabia se teria força para impedir. A verdade era complexa, dolorosa e poderia destruir todos os envolvidos. Mas como Sofia aprendera nos últimos 2 anos, às vezes as verdades mais difíceis são as mais necessárias. Ela só ainda não estava pronta para encará-las. Era sábado, 7 horas da manhã, e Marcos estava do lado de fora do banco de alimentos da comunidade Sunset Park, usando jeans e camiseta simples, nada de seus ternos caros de sempre. Ele voluntariava ali há 6 semanas, desde que a investigação da Margaret o levou até a rotina de fim de semana da Sofia. Você chegou cedo. De novo, disse a senhora Rodrigues, coordenadora dos voluntários, ao abrir o prédio. A maioria só aparece às 8. Eu gosto de chegar cedo, Marcos respondeu sincero. Aquele silêncio da manhã, organizando doações e montando as mesas, já era uma espécie de meditação para ele.
Era também quando Sofia costumava chegar. No horário exato, às 7h30, ela entrou pela porta, a mão pequena de Diego na sua. O menino falava animado sobre algo, seus olhos verdes brilhando de energia. Sofia parou ao ver Marcos organizando enlatados numa prateleira. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela estava controlada, mas Marcos percebeu a tensão nos ombros dela. "Voluntariando", respondeu casual. "Igual a você." Isso não é coincidência. Marcos se endireitou e encarou Sofia. "Precisamos conversar. Sobre o Diego, sobre tudo. Mamãe, quem é o homem triste?" Diego perguntou, lembrando-se de Marcos do encontro no ponto de ônibus. O instinto protetor de Sofia disparou. "Diego, vai brincar com os brinquedos ali no cantinho, enquanto mamãe fala com esse senhor." Diego saiu pulando e Sofia se aproximou de Marcos, baixando a voz. "Fique longe dele. Fique longe de nós. Ele é meu filho." "Não é." Sofia respondeu com palavras mais duras do que queria. Marcos estudou o rosto dela, tentando entender. "Então me diga a verdade. Quem é o pai dele?" Sofia se sentiu presa entre as mentiras que não podia sustentar e a verdade que não tinha coragem de contar. "Não importa quem seja o pai. Eu sou a mãe. Sou a única que ele precisa." "Faz 2 anos que eu procuro por você", disse Marcos baixinho. "Você sabe como é? Ficar imaginando se você está segura, feliz, se me odeia pelo que fiz." "Eu não te odeio." A voz de Sofia suavizou involuntariamente. "Mas também não confio em você." Nas semanas seguintes, Marcos provou que era constante, pelo menos nisso. Todo sábado ele aparecia no banco de alimentos trabalhando ao lado de Sofia, em silêncio respeitoso. Ele nunca chegou perto do Diego. Sofia observava. Mas a curiosidade natural do menino acabou vencendo. "Por que você sempre parece triste?" Diego perguntou uma manhã, surgindo ao lado de Marcos enquanto ele organizava frutas e verduras. Marcos agachou até a altura do menino, seu coração apertado ao ver aqueles olhos verdes familiares. "Acho que fico triste, às vezes." "Por quê?" "Porque cometi erros há muito tempo, e agora não consigo consertá-los." Diego pensou sério, do jeito que só uma criança de 2 anos consegue. "Mamãe diz, quando eu erro eu peço desculpas e tento melhorar. Esse é um ótimo conselho. Sua mamãe é uma mulher muito sábia, a mais sábia do mundo." Marcos sorriu. Sofia observava tudo de longe, dividida entre proteger Diego e reconhecer a verdadeira gentileza na voz de Marcos. Ele era diferente do que ela lembrava. Mais calmo, mais cuidadoso, menos arrogante. Depois de algumas semanas, Marcos fez seu primeiro gesto verdadeiro. Numa segunda-feira, ao chegar ao trabalho, Sofia descobriu que alguém havia pago suas dívidas, estudantis anonimamente. "Sei que foi você." Ela o confrontou no sábado seguinte no banco de alimentos. "Não sei do que está falando." Ele respondeu, organizando as latas de legumes, sem olhar para ela. "São $23.000. Não. Somem assim do nada. Talvez você tenha um anjo da guarda. Não aceito caridade sua. Não é caridade. É o que eu deveria ter feito há 2 anos, em vez de agir como um covarde." Sofia sentiu lágrimas queimarem os olhos. "Você não vai comprar seu caminho de volta para a minha vida." "Eu não estou tentando comprar nada. Estou tentando fazer as pazes." A conversa foi interrompida por Diego, que apareceu segurando um desenho que fizera durante a hora das crianças. "Olha, mamãe, eu desenhei nossa família." Ele mostrou um desenho simples, feito com giz de cera, com 2 bonequinhos de palito e um menor no meio. "É lindo, meu amor," Sofia disse, a voz embargada. Diego olhou entre Sofia e Marcos, depois devolveu o desenho com a generosidade espontânea da infância. "Você pode ficar, porque você está triste." Marcos aceitou o desenho com mãos trêmulas. "Obrigado, Diego. Esse é o desenho mais lindo que alguém já me deu." Sofia viu Marcos olhar para o desenho como se fosse uma obra de arte rara. E algo dentro dela se abriu só um pouco. 2 meses depois,
Aquela rotina frágil desmoronou. Sofia estava no trabalho quando recebeu uma ligação da creche do Diego. Suas mãos tremiam enquanto ouvia a diretora explicar que Diego tinha desmaiado durante a hora de brincar e estava sendo levado às pressas para o Hospital Brooklyn Methodist. Ela chegou à emergência e encontrou Diego inconsciente, ligado a máquinas que apitavam e zumbiam ao redor de seu corpo pequeno. As palavras do médico a atingiram como um golpe. Sopro no coração, ritmo. Irregular, possível defeito congênito. Precisamos de mais exames. Sofia sentou ao lado da cama de Diego, segurando sua mãozinha, tentando não desmoronar. Ela já tinha perdido Carmen, perdido o bebê que carregou tão pouco tempo. Não podia perder Diego também. O telefone vibrou, com uma mensagem da Isabela, que estava cobrindo o turno da noite dela. Alguma novidade? Sofia digitava com dedos trêmulos. Eles estão fazendo mais exames. Pode ser sério. Ela não esperava que Isabela aparecesse uma hora depois, trazendo café e com uma figura familiar logo atrás dela. Eu o chamei, disse Isabela, simples, quando Sofia ergueu o olhar surpresa ao ver Marcos. Você não deveria estar sozinha agora. Marcos ficou parado, desconfortável na porta, ainda vestido com o terno do trabalho, puxado de uma reunião por Isabela. Posso ir embora se você quiser. Sofia olhou para o rosto pálido de Diego, conectado a máquinas que monitoravam cada respiração e sentiu suas defesas cuidadosamente mantidas desmoronarem. Fique, por favor. Marcos sentou na cadeira à sua frente e juntos vigiaram em silêncio. Quando Diego acordou, confuso e assustado, foi Marcos quem o distraiu com piadas bobas, enquanto Sofia falava com os médicos. O diagnóstico foi devastador. Diego tinha uma condição cardíaca rara que exigiria cirurgia, uma cirurgia experimental. Uma cirurgia que o plano de saúde de Sofia não cobria. Quanto custa? Perguntou Sofia com a voz oca. O procedimento em si custa cerca de $200 mil. Com internação e cuidados pós-operatórios, você pode chegar perto dos $300 mil. Sofia sentiu o mundo girar. $300 mil pareciam 3 milhões. Existem programas, continuou o médico com delicadeza. Instituições de caridade que ajudam com despesas médicas. Eu vou cobrir isso, disse Marcos baixinho. A cabeça de Sofia se virou na direção dele, surpresa. Não! Sofia, estamos falando da vida do Diego. Não! A voz dela ficou feroz, desesperada. Não serei seu caso de caridade. Eu não devo nada a você pela vida do meu filho. Ele não é seu filho. As palavras escaparam da boca de Marcos antes que ele pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia o encarou, com os olhos cheios de dor e traição. Ele não é seu filho. Marcos repetiu mais suavemente. Mas é nosso filho em tudo que importa. Ele é nosso, e você não me deve nada. Eu é que devo tudo a você. Lágrimas que Sofia segurava. Há horas finalmente caíram. Não posso deixar você pagar por isso. Por quê? Porque aí você vai nos possuir. Porque aí eu nunca vou conseguir ir embora se decidir que não valemos a pena. Marcos estendeu a mão e segurou a dela, atravessando o espaço entre as cadeiras. Olhe para mim, pediu ele. Relutante, ela encontrou os olhos dele. Eu não vou a lugar nenhum desta vez, disse ele. Não vou fugir. Não vou deixar dinheiro em mesas de cabeceira, nem tratar você como se não importasse. Passei 2 anos aprendendo a ser melhor. Não sou o mesmo homem que te machucou. Sofia queria acreditar, mas confiar parecia um luxo que não podia pagar. Preciso de tempo para pensar, sussurrou. Não temos tempo. A cirurgia precisa ser feita nos próximos dias. Sofia olhou para Diego, dormindo tranquilo apesar das máquinas, e sentiu seu mundo se estreitar a uma única escolha impossível: salvar a vida de Diego e arriscar seu coração, ou deixar o orgulho. Talvez custar a pessoa mais importante do seu mundo. Na sala de consulta pré-cirúrgica, fria e estéril, Sofia assinava formulário após formulário,
a mão trêmula a cada assinatura. Marcos sentou ao lado dela, insistindo para ser listado, como contato de emergência de Diego, junto com Sofia. Precisamos fazer alguns exames finais, explicou a doutora Patrícia Williams, cirurgiã cardíaca, incluindo um exame genético para identificar possíveis fatores hereditários que possam afetar a cirurgia. Isso é necessário? Sofia perguntou, a voz apertada pela ansiedade. É procedimento padrão para este tipo de cirurgia. Queremos estar preparados para quaisquer complicações. Marcos apertou a mão de Sofia. Faça o que for preciso, doutora. 3 horas depois, eles estavam no quarto de hospital de Diego, observando-o dormir. O som constante dos monitores era a única coisa entre eles. Marcos fazia ligações discretas a tarde toda, arranjando a melhor equipe pediátrica cardíaca da Costa Leste, garantindo que Diego tivesse todas as chances possíveis. Você não precisa ficar, disse Sofia baixinho. Sei que tem trabalho. Estou exatamente onde preciso estar. A voz firme de Marcos. Não vou te deixar enfrentar isso sozinha. Não de novo. Sofia olhou para ele, de verdade, e viu a verdade nos olhos dele. Não era obrigação nem culpa, era amor. Amor pelo Diego, e talvez, inacreditavelmente, por ela também. A doutora Williams bateu na porta e entrou segurando uma pasta Manila, com uma expressão que Sofia não conseguia decifrar. O exame genético revelou algo inesperado, disse a médica, sentando-se em frente a eles. Sr. Whitfield, o senhor tem irmãos. Que talvez não conheça? Marcos franziu a testa. Não. Fui criado em orfanatos. Sem família. Os testes mostram que Diego compartilha marcadores genéticos significativos com você, mas não do modo esperado numa relação pai-filho. Abriu a pasta a doutora Williams. Baseado nesses resultados, o pai biológico de Ra. Diego provavelmente é seu irmão gêmeo idêntico. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. Isso é impossível, disse Marcos, seco. Pensei o mesmo. Então repeti os testes 2 vezes. Sr. Whitfield, o senhor nasceu no St. Mary's Hospital, em Queens, em 15 de março de 1991? Sim. Segundo. Os registros hospitalares, sua mãe deu à luz gêmeos naquele dia, Daniel Marcos Whitfield e Marcos Daniel Whitfield. Ambos foram colocados em orfanatos após a morte da sua mãe, mas aparentemente vocês foram separados. Sofia sentiu a sala girar. Daniel? Perguntou, quase sem voz. Doutora Williams confirmou com um aceno. Daniel Whitfield era o pai biológico de Diego. Morreu no mesmo acidente de carro que a mãe de Diego, Carmen Martinez. Marcos encarou o relatório. Genético, a mente a mil. Eu tinha um irmão gêmeo, que estava tendo um caso com minha irmã. Sofia sussurrou, as peças de um quebra-cabeça que nunca tinha entendido finalmente se encaixando. A doutora Williams deu a eles um momento para processar a revelação. Isso torna a cirurgia um pouco mais complexa, mas não de forma significativa. O perfil genético de Diego agora está completamente esclarecido. Depois que a médica saiu, Marcos e Sofia permaneceram em silêncio atordoado. Diego se mexeu no sono e Sofia instintivamente alcançou para ajeitar seu cabelo. Todo esse tempo, disse Marcos lentamente. Eu pensei que ele fosse meu filho, mas ele é meu sobrinho. E eu achava que ele era só filho da Carmen, respondeu Sofia. Mas ele é sua família também, seu sangue. Marcos olhou para Diego com olhos novos. Filho do meu irmão. Carmen nunca me contou sobre Daniel. A voz de Sofia falhava. Ela dizia que o pai de Diego era alguém que conheceu no trabalho, mas não me deu detalhes. Ela devia estar protegendo a identidade dele porque ele era casado com outra pessoa, não com a Carmen. Sim, a mulher que morreu com eles era a esposa dele. O peso de todos os segredos e mal-entendidos se assentou entre eles. Marcos buscava seu filho, mas encontrou seu sobrinho. Sofia protegendo uma criança que pensava não ter outra família, sem saber que Marcos compartilhava o sangue de Diego.
Tem mais uma coisa que preciso te contar, disse Sofia baixinho. Marcos virou-se para ela totalmente. Eu estava grávida, há 2 anos, depois daquela noite que passamos juntos. As palavras saíram apressadas. Perdi o bebê algumas semanas depois da morte da Carmen. Era seu filho, Marcos. Nosso filho. Marcos sentiu como se o ar fosse sugado da sala. Sofia, eu ia te contar antes de tudo acontecer com a Carmen e o Diego, mas você deixou tão claro que eu não significava nada para você, que eu não consegui encarar falar sobre um bebê que não existe mais. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, 2 anos de dor e segredos finalmente explodindo. Segurei esse segredo enquanto chorava minha irmã, enquanto cuidava do Diego, enquanto construía uma nova vida. E quando você nos viu na parada de ônibus, parecia mais fácil deixar você pensar que o Diego era seu do que explicar sobre o bebê que perdemos. Marcos a puxou para seus braços enquanto ela soluçava contra seu peito. Sinto muito, Sofia. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinha. Eu perdi tudo aquele mês. Ela sussurrou. Carmen, Luíse, nosso bebê. Diego foi a única coisa que me manteve de pé. E agora sabemos por quê, disse Marcos suavemente. Ele não era só filho da Carmen. Ele era família, de um jeito que nunca entendemos. Eles se abraçaram naquele quarto silencioso do hospital, chorando juntos pela primeira vez por todas as perdas que carregaram sozinhos. O bebê que poderia ter sido, o irmão que Marcos nunca conheceu, a irmã que Sofia ainda sentia falta todos os dias. E agora? Sofia perguntou, a voz frágil. Sofia perguntou, quando suas lágrimas finalmente cessaram. Agora, vamos salvar a vida do Diego, disse Marcos com firmeza. E depois, descobrimos como ser uma família de verdade. Marcos, eu te amo, Sofia. As palavras saíram cruas, sinceras. Não porque você está cuidando do meu sobrinho, nem pelo que aconteceu entre nós antes, mas porque você é a pessoa mais forte e amorosa que eu já conheci. Você pegou um garoto quebrado e lhe deu um lar. Fez eu querer ser melhor do que eu era. Sofia levantou o olhar e viu além das muralhas que ele havia construído, além daquele garoto assustado que aprendeu a se proteger afastando os outros. Eu também te amo, sussurrou ela. Nunca parei de amar, mas desta vez, se formos fazer isso, faremos direito. Vamos construir algo real juntos. Real, concordou Marcos, firme. Chega de fugir, chega de segredos, chega de dinheiro escondido em gavetas. Sofia conseguiu esboçar um sorriso, ainda meio embargado. Chega de dinheiro escondido em gavetas. Diego se mexeu na cama, abriu os olhos e olhou entre eles com a sabedoria que só as crianças têm. Mamãe, você está chorando lágrimas de alegria? Perguntou. Às vezes os adultos choram lágrimas de alegria. Sofia respondeu enxugando o rosto. Diego olhou para Marcos. Você ainda está triste? Marcos sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que Sofia via nele em anos. Não. Amigo, não estou mais triste. Que bom, disse Diego com a satisfação inocente de quem resolveu um problema de adulto. Agora, podemos comer sorvete? Sofia e Marcos riram, enchendo o quarto do hospital com um som que parecia esperança. Amanhã, Diego faria a cirurgia. Amanhã, enfrentariam o que viesse juntos. Mas naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, estavam unidos. A verdade finalmente os libertara. 6 meses depois da cirurgia de Diego, o sol da manhã iluminava as janelas do Central Park, enquanto Sofia ajeitava o vestido branco simples que escolhera para o casamento. Não era o vestido de princesa que sonhara na infância, mas era perfeito para a cerimônia íntima que planejavam. Mamãe, você parece uma princesa, disse Diego, balançando as pernas no banco do parque, observando-a ajeitar o buquê de flores do campo. Obrigada, meu amor. Sofia sorriu, encantada com o brilho saudável nas bochechas do filho. A cirurgia foi um sucesso completo, e Diego estava mais forte do que nunca, com energia de sobra e risadas constantes. Isabela terminou de trançar uma pequena mecha do cabelo de Sofia e recuou para admirar o resultado.
Perfeito. Está nervoso? Jake perguntou a Marcus, que andava de um lado para o outro em seu terno cinza simples. Assustado, admitiu Marcus, sorrindo. Mas do melhor jeito possível. Os últimos 6 meses foram uma jornada de cura e descobertas para todos. Marcus mudara-se para um sobrado em Brooklyn para ficar perto de Sofia e Diego enquanto ajustavam sua nova dinâmica. Fizeram terapia familiar para lidar com anos de mágoas e mal-entendidos. Marcus também buscou o que pôde sobre Daniel, seu irmão que nunca conhecera, enquanto celebrava o sobrinho que carregava seu legado. Pronto, campeão? Marcus perguntou a Diego, o pajem designado. Diego assentiu solenemente, segurando a almofadinha com as alianças simples do casal. Ele insistiu em usar sua melhor gravata de dinossauro, que capturava o equilíbrio perfeito entre formalidade e brincadeira que definia aquela família. A cerimônia foi pequena, mas cheia de amor. A senhora Rodrigues, do Banco de Alimentos, fora ordenada online especialmente para o casamento deles e presidiu o evento. A lista de convidados incluía Isabela, Jake, o Dr. Williams, várias enfermeiras que acompanhavam Diego na recuperação e algumas famílias da creche de Diego que apoiaram Sofia nos meses difíceis. Sob um carvalho que testemunhou incontáveis histórias de amor em Nova York, Sofia sentiu o coração cheio de emoções que nunca imaginou possíveis. Prometo te amar em todos os desafios, disse Marcus, com voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Prometo ser o pai que Diego merece e o parceiro que você sempre foi para mim. Prometo nunca mais fugir, não importa o medo que eu sinta. Prometo confiar em você com o nosso futuro. Prometo construir uma família contigo, baseada no amor. Não no medo, respondeu Sofia. Prometo ajudar você a continuar abrindo seu coração e ser o homem que sempre soube que você podia ser. Quando se beijaram, Diego comemorou com um grito alegre, fazendo todos rirem. Jake entregou as alianças, e Diego levou seu papel a sério, caminhando cuidadosamente entre os pais para entregá-las no momento exato. Pelo poder investido em mim pelo estado de Nova York e pela internet, anunciou a senhora Rodrigues, com um sorriso. Eu agora os declaro marido e mulher. A recepção foi um piquenique no mesmo parque, com comidas feitas em casa e música de um pequeno alto-falante Bluetooth. Diego correu com outras crianças, enquanto os adultos compartilhavam histórias e risadas. Era exatamente a celebração que Sofia sonhou, íntima, alegre e verdadeira. Com o passar da tarde, Marcus se viu na beira do grupo, observando Sofia ensinar uma dança simples às crianças mais novas. A risada dela ecoava pelo gramado e Diego correu para se juntar, o rosto iluminado pela felicidade. Você mandou bem, cara, Jake disse, surgindo ao lado dele com 2 cervejas. Todos nós mandamos bem, respondeu Marcus. Isso, tudo é maior do que eu e Sofia. É sobre Diego, sobre família, sobre segundas chances. Falando em segundas chances, Jake ergueu a cerveja. Aos tempos de idiotas que ficaram para trás. Eu brindo a isso, respondeu Marcus, sorrindo. Enquanto arrumavam tudo, Diego puxou o vestido de Sofia. Mamãe, agora somos uma família de verdade. Sofia ajoelhou e olhou no olho dele. Sempre fomos uma família de verdade, querido. O que faz uma família é o amor, não cerimônias ou papéis. Mas agora Marcus é meu papai de verdade, Diego disse. Marcus apareceu ao lado deles ouvindo a conversa. Se você quiser que eu seja amigo, mas sabe que pode me chamar do que achar melhor. Diego pensou seriamente, como em todas as decisões importantes. Acho que papai, Marcus, porque você é meu papai, mas também é só Marcus que faz a mamãe sorrir. Papai Marcus, então. Concordou Marcus, a voz embargada de emoção. Enquanto o sol começava a se pôr, eles caminharam até o pequeno jardim comunitário construído no local onde Sofia e Marcus se reencontraram, no ponto de ônibus. O jardim era presente de casamento de Marcus para o bairro, em memória de Carmen, mantido por voluntários locais. Já pensou o que teria acontecido se meu carro não tivesse quebrado naquela noite? Marcus perguntou, sentado no banco, vendo Diego brincar entre as flores. Sofia colocou a mão na barriga que crescia, onde seu primeiro filho biológico se desenvolvia.
Tinham descoberto a gravidez há apenas 2 semanas, e a alegria ainda parecia surreal depois de tudo que viveram. Acho que o amor sempre acha um jeito, respondeu ela suavemente. Marcos cobriu sua mão com a dele. Você está feliz. Sofia? Feliz de verdade? Ela olhou para Diego, que colhia dentes de leão para lhe dar, e depois para Marcos, cujos olhos continham apenas amor e promessa pela vida que construíram das cinzas dos erros do passado. Mais feliz do que jamais. Imaginei, disse. Temos tudo o que precisamos aqui. Diego correu com a mão cheia de dentes de leão e entregou para Sofia com um floreio. Para a mamãe mais linda do mundo e para o melhor papai também, disse, dando metade das flores murchas para Marcos. Caminhando, juntos pelas ruas de Brooklyn, Sofia refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. 2 anos atrás, ela era uma mulher de coração partido, fugindo da rejeição e da perda. Marcos era um homem tão amedrontado do amor que preferia destruí-lo a se arriscar a ser ferido. Agora, eram uma família, imperfeita, complicada, mas inquebrável. Diego falava animado sobre o casamento, já planejando sua festa de aniversário. No mês seguinte. Marcos ouvia com a atenção paciente de quem aprendeu que as melhores conversas acontecem quando você está realmente presente. E Sofia, pela primeira vez na vida adulta, sentia-se em paz. O futuro se estendia à frente deles, cheio de possibilidades. Bebês, festas, peças escolares, dramas adolescentes, formaturas e toda a bela e bagunçada realidade de uma vida construída no amor. Eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro, apesar de todos os obstáculos, medos e erros que tentaram separá-los. Ao chegarem ao sobrado com as janelas iluminadas pela luz do entardecer, Sofia sabia que algumas histórias de amor valem a espera, a luta e a fé, mesmo quando tudo parece impossível. Na porta, Diego olhou para os pais com a expressão satisfeita de uma criança cujo mundo finalmente fazia sentido. Esse foi o melhor dia de todos, anunciou. Marcos e Sofia trocaram um olhar por cima da cabeça dele, compartilhando o segredo. Não era apenas o melhor dia de todos, era o começo de todos os melhores dias que viriam, uma promessa que finalmente sabiam como cumprir.